multidão, quem sabe ele era muito visado, porém ele era um fariseu, então ele era um dos principais, do sacerdote, um príncipe ali dos fariseus. Então, amados irmãos, a palavra vai falar que este homem foi ter com Jesus, ele foi ao encontro do Senhor para obter resposta, para obter aquilo que a sua alma desejava, a palavra do Senhor. Todos sabemos, amado irmão, que Jesus veio para salvar, para dar vida e vida com abundância. Mas ali Jesus estando naquele lugar, muitos não creram nas promessas do Senhor, muitos não creram na palavra do Senhor. Por muitos o Senhor pregava, curava, sinais, prodígios e maravilha, mas muitos não queriam ouvir Jesus ali, né? Muitos não deram ali atenção para a palavra do Senhor. Então, mas este homem ali curioso, ali este homem que era ali mestre em Israel, era um dos fariseus, homem da lei, homem que sabia ali da palavra do Senhor, mas ainda não tinha um encontro com o Senhor. E a palavra vai falar que este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui ele já estava reconhecendo o poder de Deus, aqui ele já estava reconhecendo a autoridade do Senhor. Aqui este homem vai reconhecer que Jesus era mestre, rabino. Bem, ele sabia, né, em seu coração que Jesus fazia sinais, prodígios e maravilha. Por tantas vezes ele viu Jesus curar, por tantas vezes ele viu Jesus salvar e dar vida ali, né, aquelas pessoas a quem vai ao encontro dele. Então aqui este homem foi ao encontro do Senhor e disse: bem sabemos que ninguém pode fazer sinais como tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele sabia que Jesus fazia sinal. Se Jesus fazia algum sinal, algum prodígio, era vindo da parte de Deus, para que aqueles que estão no Senhor, todos fizemos milagres através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai falar que Jesus respondendo e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Aqui, amados irmãos, contrapartida, Jesus falou para aquele homem, aquele sábio, aquele mestre, dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus, não podia contemplar as maravilhas de Jesus, não podia contemplar algo sobrenatural. Eles estavam vendo ali o natural, eles estavam vendo ali os milagres, mas eles não podiam ainda sentir a presença do Senhor, porque eles ainda não estavam ligados na videira, eles não estavam ali inteiramente disponível para a obra do Senhor, disponível inteiramente para ouvir a palavra do Senhor. Então Jesus disse que não poderia ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar da sua mãe e nascer de novo? Aqui ele vai contradizer Jesus, porque ele não entendia o que Jesus falava, ele não entendia aquilo que o Senhor pregava, anunciava. Ele falava simples, mas aqueles que entendiam, aqueles que abriram o coração para ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Jesus disse uma certa vez que muito ele falava, mas muitos não entendiam, muitos viam, mas muitos não poderiam crer, porque era um tempo para todas as coisas, era um tempo para que aquilo fosse cumprido da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui este homem, ele foi falar: Jesus, como eu sendo velho, ali avançado em dias, poderia voltar novamente ao ventre de sua mãe. Mas Jesus não estava falando em nascer fisicamente, Jesus não estava falando em nascer de uma mulher, mas sim da água e do Espírito. Assim Jesus estava falando do algo sobrenatural, do espiritual, daquilo que nos alimenta a nossa alma, daquilo que alimenta o nosso espírito, a palavra do Senhor. Aqui Jesus vai falar que aquele que não nascer
da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus vai falar abertamente a este homem para que ele possa nascer da água do Espírito, porque Jesus, ele veio e ele morreu ali, na cruz do Calvário, mas antes ele desceu as águas também. Ele morreu para o mundo e nasceu de volta, e ele ali fez um exemplo para que hoje nós pudéssemos seguir este exemplo de Jesus, que é nascer da água e do Espírito, porque Jesus disse uma certa vez, João Batista falou: eis que vos batizo com água, mas vem outro que vos batizará com o Espírito Santo. Ele falava de Jesus, que só Jesus podia nos batizar com o Espírito Santo, mas era necessário nós descer as águas, é necessário nós renovar a nossa aliança com Deus, é necessário nós abandonar o mundo e seguir a Cristo. Para isso devemos nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então este homem ali, sabido, homem que entendia a palavra do Senhor, é homem que entendia da lei de Cristo, mas não sabia o quanto Jesus falava simplesmente ao coração. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Não te maravilhes por ter dito isto, é necessário vos nascer de novo. Então Jesus estava explicando como ele poderia nascer de novo, como ele poderia ver o reino de Deus, como ele poderia ver ali, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ser transformado não somente no físico, mas no espiritual. Ali Senhor Jesus estava falando para que nós possamos alimentar nosso espírito com a palavra, e aquele que é nascido